sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa. Dessa vez, vamos conversar com a terapeuta Márcia Urbana. Ela é fonoaudióloga, tem formação em aconselhamento bíblico, psicanálise e constelação familiar. Hoje nós vamos falar sobre identificando nossas dores. Eu tive a oportunidade de assistir um seminário onde a terapeuta Márcia Urbana era uma das palestrantes. E foram abordados vários assuntos nesse seminário, e me pareceu muito interessante que nós trouxéssemos a fala da doutora, que foi sobre as nossas dores, né? Nossas dores como adulto e como elas surgem, não é? A doutora colocou naquela palestra que elas surgem, na maioria das vezes, na nossa infância. Então, eu gostaria que nós começássemos a nossa conversa, Márcia, falando da importância do papel dos nossos pais na nossa vida, tanto do papel do pai quanto do papel da mãe. Tá bom, então, tudo bem? Boa tarde, né, para aqueles que vão estar nos ouvindo. E é um prazer, Nair, estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco, né, sobre esse assunto tão importante das nossas vidas, né? E é um assunto muito amplo, extremamente amplo essa questão das nossas dores, né? Nós temos carregado, como humanidade, muitas dores emocionais, os homens têm carregado, né? E isso desde o princípio. E uma das figuras mais importantes da vida do homem são os nossos pais, né? A nossa origem primeira, de onde nós iniciamos a nossa vida, né? Com o nosso primeiro lar, nosso primeiro lugar aqui no mundo é o ventre da nossa mãe, é o útero, né? É considerado o primeiro lugar nosso aqui na Terra. E são o lugar onde a gente aprende as primeiras coisas da nossa vida, né? Onde nós vamos aprender a olhar para nós mesmos, a olhar para o mundo e a olhar para Deus. É a partir dessa relação que a gente tem nessa primeiro contato com os nossos pais, tá? E o pai e a mãe, eles são de fundamental importância para nos estruturar, né? A voz paterna ela produz em nós a estruturação, e a voz materna, ela traz em nós a autorregulação na vida adulta. Então, esses aspectos são muito importantes. Não sei se você gostaria, Nair, de fazer alguma pergunta específica para a gente direcionar. Não, a gente sabe que, infelizmente, essa questão da falta da paternidade, né? Porque geralmente a mãe é mais difícil que a mãe abandone um filho, né? E na nossa sociedade a gente vê, assim, outro dia, com essa questão toda que está acontecendo sobre esse debate sobre a criminalidade, num desses debates se levantou a questão de que a maioria dos presidiários, eles são oriundos de lares que não têm a figura paterna, ou foram abandonados, ou não conhecem seus pais, e isso geralmente é uma coisa que se repete, né? Esse pai já foi abandonado anteriormente pelo seu pai. Existe algum motivo específico para isso, ou é só uma repetição de padrão? Olha, é uma repetição de padrão, esse abandono do pai, né? Que estudando um pouquinho a sistêmica, ela fala sobre repetições de padrão. Então, essa ausência do pai é a repetição de padrão. Mas o que essa ausência do pai produz na criança é o sentimento ou a percepção de que eu não tenho segurança, eu não tenho um destino, porque é a voz paterna que oferece para o filho a capacidade dele tomar um destino na vida. É o pai que diz para ele ir para o mundo, é o pai que diz que a vida tem trabalho, a vida ela é feita de questões concretas de trabalho, né? E é o pai que traz para o filho essa característica, sabe? Dessa estruturação de autorresponsabilidade, de ir para a vida.
tá? Tanto é que tem uma pesquisa feita com elefantes, eu não sei direito qual foi na África do Sul, tá? Eu não sei quais foram os, como fala, o local lá onde ficam os animais, o safari que foi realizado essa pesquisa, mas tem pesquisa feita que tiraram os elefantes, porque estava superlotado, de um safari, por causa do peso, levaram só os filhotes e as mães para esse outro safari. Passado um determinado tempo, o que observou nesse outro safari? Observou a questão da violência. Esses elefantes começaram a ter atitudes de matar outros bichos, outros animais, e aí entenderam que era porque faltava o modelo do macho. Porque é interessante, para quem não sabe, né, Márcia, a gente dizer que os elefantes eles têm uma estrutura familiar muito parecida com a nossa, né? Tipo, eles têm vamos dizer assim, essa consciência de família muito forte, né? Eles vivem em bandos, eles protegem os menores, eles protegem os mais velhos, por isso que é interessante que as pessoas saibam. Então, e até os animais, só para fechar, e aí o que aconteceu? Eles observaram isso, então eles levaram o pai, o macho. Para quê? Para aqueles elefantinhos terem o padrão, tá? Então, na nossa humanidade, o que acontece? A ausência do pai, o filho perde o padrão, né? Então, perde o padrão, entra a ira, entra a revolta, entra a delinquência no coração dele, porque ele não tem essa referência para ele. Por isso que nós temos toda essa gama de problemas com a sociedade hoje, nessa ausência paterna. E ainda uma apologia, né, dizendo que não precisa do pai, quando, na verdade, quem estrutura tanto a menina quanto o menino, a psique humana é a voz paterna, é o modelo paterno, é a presença do homem dentro da casa, desse pai, né, que mostra a direção. Nós já entramos no assunto, né, que é falar sobre as nossas dores, em certo aspecto. Agora, eu gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho, falando sobre aqueles slides específicos que a senhora passou na sua palestra, né, quando, por exemplo, quando a mãe não pôde estar presente emocionalmente, a senhora foi passando quando o pai não pôde, quando a mãe não pôde, né, as características que quando a criança sofre uma certa ausência, que tipo de adulto ela se torna. Então, gostaria que a gente começasse falando sobre essa primeira, que é bem importante, quando a mãe não pode estar presente emocionalmente. Que tipo de adulto essa criança se torna? Então, essa criança, a mãe não estando presente, ou fisicamente, por alguma razão, ou emocionalmente, porque às vezes a mamãe está presente no lar, mas ela não está emocionalmente presente. Né? Então, essa ausência materna, ela vai produzir uma insegurança na criança, uma falta de nutrição emocional, porque quem nutre é a mãe. Então, ela não tendo essa presença materna, vai ter essa ausência dessa nutrição de cuidado, de olhar, de afeto, e, consequentemente, essa criança, a nível de futuro, adulto, é aquela pessoa que ela não foi acolhida nesse período, então, o que vai acontecer com ela? Na vida adulta, ela não vai conseguir ter reações mais equilibradas, ela vai ser uma pessoa que vai chorar fácil, ela vai ser aquela pessoa insegura, ela vai ser uma pessoa que não estabelece vínculos profundos. Por quê? Porque não houve esse estabelecimento de vínculo com a mãe. De forma bem simples, né? Estou falando aqui. Sim. Sim, infelizmente, porque a gente não tem esse tempo para aprofundar, né? E eu quero dar uma passada nos outros. Quando o pai foi ausente ou distante, que a senhora nós já falamos um pouco, né? Falta essa falta de direção que é dada pelo pai, tanto para o menino quanto para a menina. Mas a gente pode falar de mais alguma característica quando o pai está ausente? Olha, vai ser aquele adulto que se sente sempre fracassado,
que não consegue dar os passos, tem sempre medo, tem um medo paralisante, é aquela pessoa que está sempre em círculo, sempre voltando no mesmo lugar, batendo na mesma tecla, é aquela pessoa que tem problema financeiro, não acredita que pode, né? A questão central aí é a sensação de fracasso mesmo. Ele não tem coragem de ir para a vida, né? E isso afeta o quê? Afeta toda a gama, se é uma pessoa casada, a questão familiar, né? Como que é o modelo desse pai dentro dessa família, né? É que sempre está em falta financeira, também. Ele vai estar sempre ali girando em torno ao medo, tá? É uma das características. Certo. E uma outra situação que a senhora colocou é quando a criança ela cresce, vamos dizer assim, numa questão dividida, assim, num sentimento dividido, um pouco entre amor e medo em relação ao seu pai ou à sua mãe, principalmente ao seu pai, eu diria. Essa criança que ela sente amor, eu acho, como toda criança, né, que quer amar seus pais, quer viver uma relação normal, mas tem um conflito. O que acontece com ela quando ela é adulta? Então, essa pessoa adulta, você vai ver o que foi construído nesse período aí da infância, você vai identificar porque vai ser aquele adulto que ele não consegue ter uma intimidade profunda com a pessoa. Por quê? Porque sempre vai está em dúvida, será qual vai ser a reação da pessoa? Como que ela vai reagir? Tá? Faz parte desse contexto aí, dessa família. É aquela pessoa insegura em relação ao sentimento do outro, o que o outro sente por mim. É uma instabilidade, na verdade, emocional que vai acontecer ali. E quando existe tipo, aquela criança que ela sempre cresce com aquela sensação que ela precisa ser perfeita, porque o pai espera a perfeição dela. Quando ela cresce, que tipo de adulto ela se torna, que tipo de reação ela vai ter? Ela vai continuar sentindo que ela tem que ser perfeita? Ela vai continuar sentindo ser perfeita. Quando ela erra, é aquela pessoa que vai sentir culpa, uma tremenda culpa, tá? Porque ela não é perfeita, ela não agradou, porque a perfeição ali vai ser usada como eu vou agradar meu pai. Então, se eu não pude agradar meu pai na infância, na vida adulta, quando acontece isso, ela volta de forma inconsciente nesse lugar, certo? Então, vai ter culpa, vai ser perfeccionista, é aquela pessoa que tem que ser tudo certinho, que está dentro de uma caixa. Tá? Seria isso. Seria isso. E outra situação que a senhora colocou na palestra é quando a criança ela precisa cuidar de um adulto, seja do pai ou da mãe, por N motivo, de repente ela tem um pai alcoólatra ou uma mãe frágil, ou enfim, ela sente que ela precisa tomar o papel de adulto. O que acontece com essa criança? Olha, esse ponto é um dos pontos mais chaves do desenvolvimento da criança, tá? Porque nós vamos ver, sabe, esses adultos controladores, esses adultos que querem serem salvadores de todos, né? Essa pessoa que vai querer cuidar de todos, essa pessoa que vai se exaurir, ela vai entrar em estresse, em cansaço, porque ela se sente responsável por todos. Tá? Mesmo que não sendo responsabilidade dela, ela se torna responsável, ela traz essa carga sobre ela, por quê? Porque na infância, numa idade muito tenra, ela precisou tomar esse lugar, né, de cuidador. E traz toda uma disfunção. Hoje nós podemos ver isso em larga escala, às vezes a pessoa nem tem o pai alcoólatra, nada, mas por alguma razão ela tomou essa responsabilidade. Então, ela vai
construir essa identidade na tão famosa codependência que se fala hoje, né? E aí tem vários níveis dessa codependência. E deixar esse lugar, ou a dependência emocional, e deixar esse lugar é um processo bastante contínuo e longo, não é um processo rápido. A gente pode dizer que muitos relacionamentos tóxicos e relacionamentos de codependência têm origem nesse tipo de infância? Tem origem. Podemos pensar que provavelmente tem origem. Em algum momento, essa criança, ela se sentiu responsável, como ela sendo a responsável por alguma situação, seja do pai, seja da mãe, mas ela tomou isso para ela. Por isso, na vida adulta, ela se sente assim. E é super difícil a pessoa entrar nesses lugares, né? Do dentro dela, fazer essa viagem. De reconhecer isso, a senhora está dizendo? De reconhecer. Exatamente. A gente está quase terminando, identificando, né, os padrões, para ver se as pessoas, se a pessoa que está nos assistindo, ela pode se identificar em um ou outro, né, em um momento da sua infância, para ver depois, daqui a pouquinho a gente vai falar da forma como a gente pode tentar resgatar isso e curar. Claro que, né, a gente vai falar sobre, a pessoa vai ter que, eu me identifico, então eu vou procurar uma ajuda, vou procurar um terapeuta. Mas uma outra situação que a senhora colocou é quando houve abandono, rejeição ou violência dentro do lar. Como é que essa criança cresce? Que tipo de adulto ela se torna? Olha, ela se torna aquele adulto, Nani, que diz assim, se sente rejeitado. Ele não... o ambiente onde ele está, sempre ele vai buscar uma aceitação. Porque na intimidade dele, ele se sente rejeitado, abandonado. Tá? É aquela pessoa que sempre está querendo a aprovação de fora, buscando essa aprovação fora e não dentro dele, porque ele não teve essa aprovação. Uhum. Tá? E eu lembro que uma outra situação que a senhora comentou é sobre quando a criança cresce em um lar que há, sei lá, segredos, coisas assim que estão não ditas, e a criança, como criança, ela não sabe o que é, mas ela percebe que tem alguma coisa estranha. O que acontece com essa criança? Vai se tornar aquele adulto sempre assim, desconfiado. Né? Ele nunca consegue entender o ambiente, sabe? Ele sempre vai estar como que, será que realmente é isso? Ele tem essa percepção que há algo escondido nas relações. Nunca as coisas são claras para ele. Isso vai impedi-lo também de, vamos dizer assim, ter uma relação mais de confiança com as pessoas. De intimidade, de confiança, de entrega. Tá? Porque toda essa relação, a gente coloca pontos separados, tá? Mas o relacionamento com o pai e a mãe, ele é de uma forma global. A criança ela vai absorvendo, certo? E ela vai levando para ela como aquilo sendo uma verdade. Porque os pais, na verdade, eles simbolizam a autoridade, né? É para onde a criança olha, é para onde ela vai aprendendo sobre o mundo. Vamos dizer, ela vai formando a lente dela, através dos pais. E todas essas situações que vão acontecendo na família, ela vai trazendo para ela, e isso vai gerando nela o quê? Algumas pessoas podem passar por uma mesma situação, certo? E ela não encaixar nessas características, mas ela sempre vai ter alguns núcleos dentro, ou núcleo de rejeição, ou núcleo de abandono, ou núcleos de medos, né? Inseguranças. Então, a criança ela vai trazer essas experiências que ela teve com esse primeiro amor, né, que são os pais, então fica
cortado, ela não consegue fluir na vida adulta com autorresponsabilidade, olhando para ela mesma e dizendo, essa aqui sou eu. Tá? E uma outra situação que a senhora colocou é quando a criança ela não foi realmente vista, né? Os pais estavam ali, mas parece que não haviam de verdade. Não sei como é que a senhora explicou. Isso, não olhavam para ela, ela não foi realmente vista, ela não foi apreciada, ela não foi. Esse olhar dos pais diz para elas: você pode existir, tá? E aí é aquela pessoa que às vezes nem se dá o direito de existir, né? Por quê? Porque ela não teve esse reforço dos pais, com esse olhar de afirmação, com essa palavra de afirmação. Então, ela não consegue tomar a vida e existir na vida. Ela não foi vista, digamos assim, na sua personalidade, na sua forma na de sua ser, essência. na sua essência. Isso, exatamente. Então, agora sim, eu não sei se a senhora quer dar uma recapitulada antes da gente entrar no como a senhora considera que seria um processo de cura para todas essas, vamos dizer assim, todas essas personalidades, que eu chamaria de personalidades quebradas, né? Que são adultos que se tornam adultos quebrados por terem uma infância com alguma dessas características, não todas, ou uma ou outra, ou de repente foi só o pai, ou foi só a mãe, ou às vezes se sentiu abandonado pela mãe, se sentiu não visto pelo pai, enfim. Qual que é o processo para as pessoas, para nós, adultos, que crescemos com alguma dessas dificuldades, nos curarmos? Olha, o primeiro passo, Nani, e as pessoas que nos ouvem, né? O primeiro passo de toda mudança é identificação. A gente precisa identificar o que eu estou sentindo. Tá? Uma das grandes dificuldades de nós como adultos é que nós não queremos sentir. Né? Nós não queremos sentir a dor. Tá? E passa por esse momento de eu identificar o que eu sinto, o que eu estou sentindo nessa situação que eu estou enfrentando, o que eu estou sentindo, por que eu me sinto dessa forma, por que eu me sinto rejeitada, o que essa pessoa me fez para eu me sentir rejeitada. Então é conseguir dar nomes para os sentimentos. O primeiro passo é reconhecer, identificar. Aí você pode usar a palavra que você quiser, mas é você olhar para você, olhar para os teus sentimentos, olhar para as tuas traves. Por que eu, volta e meia, eu bato na mesma tecla? Eu repito padrões. Por que eu repito padrões? Né? E nós vamos repetindo padrões e vamos seguindo a vida para frente. Tá? E nós não paramos para olhar, porque tem uma mensagem muito subliminar que a gente não tem tempo, que a gente precisa fazer, correr, e a gente passa a vida correndo. E não parando e olhando, tá? Porque o parar e olhar significa que eu vou ter que enfrentar as minhas dores, enfrentar eu mesmo, enfrentar as minhas dificuldades, certo? Então, a primeira coisa é isso, parar. A segunda coisa é, depois que reconhecer, identificar, é acolher, é dizer, olha, tá bem, eu estou nesse momento da minha vida, certo? E trazendo um pouquinho o que o próprio Jesus diz, né? Ele diz assim, tome a sua cruz e segue-me. E aí as pessoas interpretam que a cruz, o que é? É a dor, né? Tá com problema? Essa aí é a tua cruz. Pega ela e segue. Ou então, tá com problema de saúde? Isso é a tua cruz. Não, a cruz que eu entendo ali, que Jesus fala, é a vida. Toma a sua vida. E toma a vida por inteiro, como ela é. Como você está no momento. Né? E me segue. Por que seguir Jesus? Porque aqueles são... Talvez algumas pessoas que estão vendo são cristãs, outras não, mas não importa.
O importante é o que é? O que o ensinamento bíblico, ele é simples. A forma como a gente aplica os ensinamentos ali de Jesus, ele nos ajuda nesse processo de cura, que é tomar, que é aceitar a sua vida. O primeiro passo, então, para a nossa cura, qual que é? É o aceitar a vida como ela é, como ela está no momento. E não negar, tá? Porque o nosso maior problema é a negação. Eu nego o que eu estou sentindo, eu nego o que eu estou vendo. Por quê? Porque me dói. Por quê? Me traz angústia. Eu não sei dar nomes, tá? Porque todos esses sentimentos, essas emoções que a gente vai identificando, que está muito na raiz da infância, tá? É muito difícil na vida adulta a gente nomear, a gente dizer, estou sentindo isso. Por isso que vem em forma de angústia, em forma de dizer, não sei. Você fala, o que você sente? Não sei. Tá? Mas você sabe, está dentro de você. Mas a primeira resposta é não sei. Por quê? Porque é a dificuldade de fazer essa jornada para dentro. Olhar para dentro de si. E poder dizer, é isso que eu sinto. Eu sinto que eu sou fracassado. Eu sinto que eu não consigo prosperar na vida. Eu percebo isso. Então, começar a dar nomes, entende? Eu percebo que eu tenho medo. Eu tenho medo de perder dinheiro, né? Identificar e poder dizer. Eu tenho medo de ganhar dinheiro. Parece um absurdo, né? Pessoas que têm medo de ganhar dinheiro. Mas é uma realidade interna da pessoa. Mas existe, eu falo isso porque, pela minha experiência, eu já vi pessoas com vários medos, inclusive medo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque ela ganhando dinheiro, ela vai se deslocar daquele grupo que ela está. Certo? E se deslocando daquele grupo que ela está, ela vai perder o pertencimento àquele grupo. E a nossa necessidade básica é pertencer. Certo? Então, isso pode ser rompido quando a pessoa ganha muito dinheiro. Certo? Ou ganha pouco dinheiro, ou sai do meio dela, do contexto dela. Então, existem pessoas que têm medo. Tá? Então, a primeira coisa é isso, é identificar, reconhecer, nomear e depois aceitar a condição que você está. Esse é o processo. Que a gente pode encontrar um pouco de liberdade dentro de nós, sabe? E é um processo que começa assim muito simples, né? E ele vai aprofundando. E a nossa vida, ela é por camadas, tá? Tem processo que você consegue ir mais rápido, outros que você vai demorar um pouquinho mais, certo? Mas é por camadas. Você vai entrando nessas experiências lá na infância, nesse sentimento de conexão com pai e mãe, é um processo que ele vai mais profundo. Você pode até identificar, dizer, olha, eu tenho isso, 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 mas até você entrar na raiz, lá no fundo, e dizer, olha, isso aqui que eu sinto foi porque eu tive abandono da minha mãe, entende? Demora um pouco esse processo. Mas o importante o que é? É você se dar o direito de começar a pensar. Começar a olhar para você, começar a deixar sentir. Primeiro passo, eu posso sentir. E não tem problema. A gente já está caminhando para o final da nossa conversa, mas tem uma coisa que eu queria deixar para os nossos telespectadores, as pessoas que estamos assistindo, e que, de repente, que nem você falou, talvez a maioria da audiência nem seja cristã, mas, independente se você não é cristão, né? É uma coisa assim que você sabe. Se você não se relaciona bem com seus pais, a sua vida não flui. Não importa se você acredita na Bíblia, se você não acredita na Bíblia. É algo tipo assim,
é algo, vamos dizer, que você não é cristão, é algo da natureza, é algo do instinto do homem, entende? É da onde eu vim. Mas a Bíblia é bem clara, ela diz: honra pai e mãe para que te vá bem, né? E para que teus dias se prolonguem sobre a terra. É o primeiro mandamento da Bíblia que tem uma promessa. Mas a gente às vezes acha que o honrar é cuidar até o final da vida, não maltratar, né? E se falou sobre isso nesse seminário e me surpreendeu. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas acham, eu cuido bem da minha mãe, entende, eu pago todas as contas da minha mãe, eu dou dinheiro para minha mãe, eu faço supermercado para minha mãe, eu pago o convênio médico dela, e com isso está tudo bem, eu acho que eu sou, né? E eu achei assim, interessante o que foi comentado no seminário. Você pode comentar um pouquinho? Posso sim. E é interessante, Nani, a gente pensar, e vocês que estão me ouvindo, e pode ser um pensamento meu, não sei, mas eu vou compartilhar, a dificuldade que às vezes as pessoas encontram para conhecer a Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus e ir para Deus, está muito vinculado a essa primeira experiência com os pais, tá? Por quê? Porque Deus é conhecido como Deus, como autoridade, como Pai. Então, quando a gente escuta esse nome e nós não tivemos uma experiência saudável com as figuras de pai e mãe, ou de mãe e pai, né? Não foi saudável, foi dolorida, e talvez na consciência eu nem consigo dizer, eu tenho problema com meu pai e minha mãe, por quê? Na consciência, eu não tenho consciência, porque está no inconsciente, está no mais profundo. Então, essas pessoas não conseguem ir para Deus, reconhecê-lo, né, como Deus, como Pai, tá? E aí nós temos esse mandamento, que esse mandamento, ele é um mandamento de ordem, tá? Honrar pai e mãe. A gente honra quem veio primeiro, tá? Então, essa honra ao pai e à mãe, essa honra que eles vieram primeiro que nós, e eles nos deram a vida, certo? E a vida basta, né? A vida, ela é suficiente. Quem pode comprar a vida? Ninguém. A vida não tem preço. Onde que está a vida? Né? A vida está em Deus, no Criador. Tá? E Ele deu a vida para nós através dos nossos pais. Então, nossos pais foram co-criadores com Deus. E nós nascemos aqui na Terra. Então, nós viemos de Deus através de nossos pais. Então, a honra aos pais, isso é um pensamento da sistêmica do Bert Helling. Essa honra ao pai e à mãe, ela é a primeira coisa. Você honra porque deles você recebeu a vida. E a vida, ela é suficiente. Então, isso quebra muito os nossos mimimi com papai e mamãe. Entende? As queixas. Então, o que nós temos que verificar? Eu tenho queixa contra meu pai e minha mãe? Quais são as queixas que eu tenho contra eles? Então, essas queixas eu preciso resolver, tá? Eu preciso resolver dentro de mim, no meu coração. Uma sugestão, você pode fazer uma listinha, entende? De coisas que não são boas, que você encontra na sua mãe, que está aí no seu coração, quando você pensa, você fala, né? Então, você faz uma listinha, escreve. E depois perdoa a mamãe. Faz uma listinha do papai também. E perdoa ele, agora, como adulto. Eu estou falando papai e mamãe, por quê? Porque as crianças chamam papai e mamãe. E nós precisamos voltar lá e perdoar os nossos pais e as nossas mães. E receber a vida deles. E dizer para eles, vocês não me devem nada. A vida que vocês me deram foi suficiente.
Tá? É isso que Deus ele propõe na palavra dele. Honra teu pai e tua mãe. Aceita a vida como ela chegou até você. Não como você queria. Nós temos muito isso, querer do nosso jeito. Mas é o jeito que a vida chegou. E ela chega. A vida ela não tem modelos específicos. Ela chegou até nós desse jeito e nós precisamos abraçar essa vida e vivê-la da melhor forma possível. Tá? Em Eclesiastes diz assim, há tempo para tudo debaixo do sol. Então, há tempo para tudo na vida. Há tempo de atirar pedras, há tempo de recolher pedras, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ferir, há tempo de sarar feridas. Então, a vida ela tem esse movimento. E nós precisamos, com grande urgência, de aceitar a vida como ela é. Porque a gente fica brigando, porque a vida não é do jeito que eu quero. E aí eu crio uma resistência. E eu não resolvo os meus conflitos internos. Certo? Então, a questão de honra, pai e mãe, é isso. É honrá-los, é perdoá-los, é aceitá-los como são. Não querer mudar o pai e a mãe. Tá? Às vezes a gente tem essa tendência. Ou achar que somos melhores que eles. Não, eles vieram primeiro que nós. Eles merecem a honra, como Deus merece a honra, porque Deus veio primeiro que todos, né? Ele é o nosso Criador, então merece a nossa honra, a nossa reverência, e não o nosso reclamo, não as nossas queixas. Então nós precisamos sair desse lugar de queixa e entrar no lugar de aceitação, entrar no lugar de honra, de agradecimento, de dizer muito obrigado, porque eu estou viva, a vida chegou até mim. Né, eu creio que seria isso. O que nós poderíamos também, eu não sei se podemos, Nani, né, deixar um checklist rapidinho, entende? Para ver qual as suas dificuldades na área da mãe e na área do pai. Tá? Coisa simples, é bem simples, né? Mas só para você ler e dizer, nossa, eu tenho essas características. Tá? Então, essas características demonstram que eu tive uma falta lá na infância, tá? E com a minha mãe, eu tenho essas com o pai. E nós vamos ter com os dois, certo? E cada um vai receber de uma forma essas faltas que tivemos, tá? Porque nós somos únicos. Então, cada um vai receber falta de forma única. Certo? Nós podemos disponibilizar isso. Certo. Márcia, eu vou ficar com esse checklist, depois tu me manda. Isso, né? Se as pessoas quiserem, a gente disponibiliza. Eu quero te agradecer pelo teu tempo, né? E para as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que foi muito válido aí, né? Porque elas puderam ver aí, sei lá, acho que 7 ou 8 situações, né? Que elas podem ter vivido na infância e que elas podem estar tendo hoje um tipo de dor na sua vida adulta, causando certo tipo de problemas, por dores que ela nem sabe de onde vem, às vezes ela sabe que está mal, está incomodada, está angustiada, não sabe lidar com certas situações, mas não sabe a origem disso, e talvez hoje ela tenha descoberto, então é porque a minha mãe foi assim, meu pai foi assado, porque eu não tive essa atenção, ou porque talvez eu até tenha tido essa atenção, mas o meu inconsciente gravou de outro jeito, então eu preciso resolver, e eu preciso procurar uma ajuda, um terapeuta, um psicólogo. Então, eu quero te agradecer muito pela tua ajuda, aqui, pelo teu esclarecimento para nós. Eu quero dar uma sugestão para as pessoas que estão nos ouvindo também. Gente, é o seguinte, o que acontece na nossa vida, ela sempre acontece fora de nós, nunca é dentro. Tá? Então, nós temos que olhar para as situações fora. Tá? E não deixar que essas coisas se misturem muito dentro de nós. Por exemplo, eu estou com um problema na profissão. Esse problema é na profissão. Mas a gente traz para dentro e mistura junto com o problema com a mãe, com o pai, com a família, com o marido, com a mulher, para quem casados aí, com os filhos. Aí a gente
traz para dentro e mistura, faz uma mescla, certo? Aí eu tô com um problema com quem é casado com o marido ou com a esposa, quem é mulher, quem é homem, né, com a esposa, e aí eu vou para o trabalho e mistura essas emoções juntas. O que a gente precisa aprender é que as situações são fora de nós, certo? As coisas acontecem fora, são situações, tá? E precisa ser tratada cada uma no seu lugar. Porque se a gente colocar tudo dentro de uma mesma panela, nós não vamos conseguir resolver as questões, nós vamos entrar em angústia, e não conseguimos dar uma resposta o mais saudável possível para certas situações. Então, eu animo vocês a verem a situação fora de vocês e aceitar a situação. É uma situação, é a vida real. A vida real tem problema e acontecem coisas. E não é surpreendente. Acontece, mas ela está fora de nós, não está dentro. Certo? Tá certo? Então a gente consegue olhar de uma forma mais clara e aceitar a situação tal como ela é, não brigar com ela. Certo? Não querer que a situação seja do jeito que eu considero que deveria ser. Se você treinar isso, já é um grande avanço. Eu lembro que tu falaste muito sobre isso, né? Sobre a aceitação, sobre aceitar a vida como ela é. E foi bem interessante essa tua fala, assim, né? Me fez pensar, porque às vezes a gente quer que a vida seja como a gente quer e fica nessa briga, que é uma briga que não adianta muito, né? Na verdade. Não adianta. A vida, ela é. E você tem que vivê-la da forma como ela é. E esse problema, Nani, está relacionado à codependência, ao controle. Eu não consigo soltar. Eu quero do meu jeito. Por isso que eu não aceito. Entende? Uhum. Então, quando você começa a aceitar, as coisas vão ficando mais tranquilas. Tá? Você vai vivendo tranquilamente. Vamos pôr o exemplo de Jesus na cruz. Tá? Se ele não tivesse aceitado aquela situação, ele teria ficado na cruz? Não. Ele tinha poder para descer da cruz, mas ele aceitou. Por quê? Porque aquele era o plano para a vida dele. Entende? Ele veio na Terra para isto. Então, você, eu, cada um, ser humano que está aqui na Terra, tem um plano específico. Aqui, nós não nascemos por acaso. De repente, meu pai e minha mãe decidiram ter um filho e eu nasci. Não, certo? Eu nasci por um propósito, tem um propósito dentro de mim. Tá? E isso conflita muito. Né? Mas eu creio que é isso. E a palavra-chave é aceitação. Foi bem lembrado que você falou. Isso chamou a atenção de você. Por quê? Porque essa é a chave, a aceitação da vida. Não lutar contra ela. Márcia, não sei se tu quer dar um fecho aí, a gente chegou no final do nosso programa, eu te agradeço muito, foram muitas informações, o pessoal que assistiu, acho que aquele que se identificou com alguma questão que viveu na sua infância, volta, assiste o programa de novo, com calma, né, para identificar bem qual o problema que lhe afetou na infância e busca ajuda para, né, para ver se resolve a sua questão agora, a sua dor na vida adulta. Isso. Para fechar, eu acho que seria muito interessante que a pessoa que está nos ouvindo, que ela se identificou, é ela parar com ela mesma, sabe? Se ouvir. Ter esse tempo de se ouvir e dizer como está por dentro, sem nenhum problema, certo? Ser vulnerável. A vulnerabilidade nos cura. Então, ser vulnerável para gente mesmo, ser vulnerável, se você acredita em Deus, ser vulnerável diante do Senhor, de Deus. Dizer, olha, eu me sinto assim, eu estou assim, e eu sinto raiva, e eu sinto medo, e não ter problemas em dizer como está, porque às vezes a nossa cura ela é impedida por causa da falta de vulnerabilidade, a gente fica com escudos nos protegendo.
com a nossa perfeição, com a nossa proteção. Então, se eu for vulnerável, eu já caminhei, eu já andei bastante. Eu posso ser vulnerável, também pode chamar com um amigo, com uma pessoa de confiança, né? Não quem vai ficar falando aí da sua vida, mas com uma pessoa de confiança. E você pode falar, olha, eu só quero falar, eu não quero um conselho. Porque às vezes a pessoa vai compartilhar e o outro já vem com um conselho. Não, às vezes você fala, olha, eu só quero falar. Você pode me ouvir? Sem me julgar e sem me dar conselhos, tá? E então eu queria animar isso, vocês abrirem seu coração mesmo, e primeiramente para você, pessoalmente. Porque enquanto a gente não admite para a gente, nós não conseguimos falar. Ser vulnerável. Tá? Então, a vulnerabilidade cura. Ela quebra, ela tira de nós essa camada de proteção, que nos impede a enxergar realmente o que está acontecendo comigo internamente. Tá bom? Seria isso. Tá Foi um bom. prazer poder estar compartilhando aqui um pouquinho com vocês. Muito obrigada, Nani, por ter me convidado. Márcia, foi ótimo conversar contigo. Foi ótimo te ouvir de novo, embora eu já tenha ouvido. E acho que a nossa conversa vai poder ajudar muitas pessoas, né, a identificarem aí as suas dores e a poderem dizer, olha, eu acho que eu posso buscar ajuda e me ajudar. Muito obrigada. Tá bom. Então, fiquem com Deus, viu? Muito bom estar com você. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.